E claro, para fazermos um encerramento à altura do que foi esta longa jornada, essa longa maratona de aprendizados, temos conosco o professor Daniel Bucar, que redigiu o capítulo intitulado Notas sobre Endividamento Crítico e Pandemia da Covid-19, a construção de uma saída para a recuperação patrimonial da pessoa humana. Professor Daniel é professor de Direito Civil do IBMEC no Rio de Janeiro, doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e procurador do município do Rio de Janeiro, além de advogado. O professor Daniel responderá então às perguntas que serão formuladas pela professora Roberta. Muito obrigado a todos pela atenção. Roberta, com a palavra. Olá, professor Daniel, prazer imenso ter recebido o seu texto. Quando pensamos neste tema, sua obra, para mim, já é um clássico, costumo indicar para todos os alunos quando a gente fala de superendividamento do consumidor. E o que a gente queria te ouvir justamente nesse primeiro momento é como o endividamento, como é tratado o superendividamento, o endividamento da pessoa natural, não da pessoa jurídica, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Olá, boa tarde a todos. Quero dizer que é um orgulho participar dessa obra, capitaneada brilhantemente pelos professores Nelson Zevaldi, Carlos Edson Norrego Monteiro Filho, professora Roberta Densa, minha querida editora. Sem ela não sairia o meu livro, Superendividamento. E dizer que foi uma alegria ver vários amigos, estou aqui maratonando nesse feriado com vocês, ver vários amigos aqui já falando sobre questões tão interessantes, e me coube por um infortúnio, o professor Atala Correia não vai estar presente, não, como o último é finalizar essa maratona. O último aqui que está com o bastão na mão para terminar essa maratona. Mas também me permitiria falar à vontade, mas não vou deixar vocês tanto tempo aqui ainda. Bom, esse tema que eu tratei, chamei dois queridos amigos, professor Rodrigo da Mata e Caio Pires, para tratar sobre o endividamento da pessoa em tempos de pandemia. Ele se origina naturalmente por um estudo que eu venho fazendo há alguns anos sobre a questão da responsabilidade, o limite da responsabilidade patrimonial da pessoa humana. A gente aqui não trata mais da responsabilidade civil em si, mas o depois. O capítulo depois do Código Civil, que vai tratar da insolvência, primeiro ali do 927 ao 954, fala da indenização, responsabilidade civil, indenização, e depois vem um capítulo que é muito pouco tratado pela doutrina, e tanto civilista quanto processualística, né? que seria o superendividamento, que seria a insolvência civil. Eu, particularmente, não vejo diferenças, como alguns colegas apontam, entre superendividamento e insolvência civil. Na verdade, aqui a gente tem um problema de endividamento crítico, supercrítico, que hoje o ordenamento brasileiro só dá uma única solução para a pessoa humana. Quer dizer, dá uma única solução se nós não tivermos, se mantivermos uma interpretação tímida sobre o ordenamento como um todo. Hoje a gente tem lá a insolvência civil, que está no artigo 748 do CPC de 73, é a única parte do Código de Processo Civil 73 que ainda está em vigor por força do 1052 do Código de Processo Civil da atualidade, e que o legislador, tanto de 2002 do Código Civil quanto de 2015 do Processo Civil, não teve desculpa dizer, mas talvez a coragem de enfrentar esse problema, que é o endividamento patrimonial da pessoa. Enquanto para a empresa, para as atividades empresárias, há uma série de inovações legislativas, já estamos passando aqui, no último século, por uma terceira inovação legislativa em torno das empresas. A pessoa humana, que é para quem as empresas existem, né? O nosso ordenamento ele é fundado na pessoa humana, ela mesma, mesmo depois da chamada democratização do crédito da década de 90, 2000, a ela nada se destina. Só fica realmente a insolvência civil, que seria uma espécie de falência civil, que foi estruturada a partir de uma brilhante tese abstrata do professor Alfredo Bulzais para a cadeira de titularidade da PUC de São Paulo, mas que esqueceu, à época, que existia uma pessoa de carne e osso, de sangue viva, por trás da insolvência, né? Então, basta dizer que na insolvência você retira
a autonomia negocial da pessoa humana, ou seja, ela praticamente se torna um incapaz, coisa que hoje, a gente até pela Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente já está superando essa incapacidade, esses estigmas da incapacidade. E vejam, tamanho absurdo que a pessoa insolvente ela terá direito a uma pensão arbitrada pelo juiz se os credores aceitarem por esse processo de insolvência. É absolutamente anacrônico, não tem nenhuma razão mais da gente ainda seguir com esse procedimento de insolvência, e teríamos que buscar uma saída que a gente pensa talvez aí num superendividamento do consumidor pela doutrina do direito consumerista, mas que eu gostaria de falar um pouco mais na nossa próxima pergunta a respeito disso. Muito bem. Muito bem, professor. Obrigada aí pelo panorama geral, que é o panorama geral da sua tese, na verdade, né? Que foi realmente bem inovador e importante, e me parece que vai ganhar ainda mais força nestes tempos. E a nossa outra questão é justamente, diante desse quadro, quais as possíveis soluções ante o cenário de endividamento que a pandemia pode causar, né? A gente já sabe que alguns setores da economia serão mais afetados do que outros, mas a gente já espera pelo menos uma queda de 5% do PIB. Então, não há dúvidas de que isso vai afetar diretamente o endividamento das pessoas físicas, das famílias. Exato, pois é. Como eu estava falando, já antecipando as cenas desse capítulo agora da segunda parte, o que a gente tem hoje de projetos e de ideias, primeiro foi realmente a doutrina consumerista, que ela foi muito, a partir da democratização do crédito, ela foi muito perspicaz em verificar que isso era realmente um problema que nós já estávamos passando há muito tempo com o endividamento das famílias. Então, ela propôs um projeto de lei, que, na verdade, é a atualização do Código de Defesa do Consumidor, e esse projeto de lei que hoje já está na Câmara, pelo número 3.515 de 2015, ele talvez seja um pouco acanhado para o que se destina, porque ele trata ali apenas de uma solução das dívidas oriundas de relação de consumo. Esse é um grande problema. Por quê? Basta ver que os inúmeros textos que mais chamam a atenção do problema da pandemia são, por exemplo, a questão dos contratos de locação, que não se submetem ao direito do consumidor, e alimentos, que também não se submetem ao direito do consumidor. Então, quando a gente fala de endividamento patrimonial, e a gente está falando aqui do artigo 91 do Código Civil, que é tratar de todas as relações econômicas de uma pessoa que não é apenas consumidor, é também de consumidor. Talvez até o agravamento da situação patrimonial venha do direito consumidor, mas há outros débitos de relevância mais importante, mais relevante pelo próprio ordenamento, como eu falei agora, alimentos, inclusive locação, que no direito francês a questão da locação é tratada especificamente nesse ponto no Código de Defesa do Consumidor, mas nem por isso é um superendividamento do consumidor, e sim um superendividamento da pessoa humana, e que precisa, portanto, de algo além da própria relação de consumo para ser tratada nessa questão do endividamento. Uma esperança que a gente tem aqui é o projeto de lei 1397, agora de 2020, do deputado Hugo Leal, que ele, para fazer uma adaptação da lei de recuperação judicial de falências para esse tempo de pandemia, ele colocou que haveria a possibilidade de pessoas que exerçam atividade econômica em nome próprio, independentemente de inscrição ou da natureza empresária da sua atividade, ou seja, atividade econômica em nome próprio. Todos, ao meu ver, são atores econômicos da economia. A gente vê isso até pela legislação norte-americana, que trata de uma maneira diferenciada, mas entende que o consumidor, que a pessoa humana, é um ator importante da própria economia e que destina a ela justamente uma especial atenção para a recuperação patrimonial. Então, talvez aqui, nesse momento, a gente até pode ter, para fins desse momento da pandemia, uma esperança de verificar que haverá, se esse projeto de lei for aprovado, uma possibilidade de aplicação de alguns princípios
da recuperação judicial para a pessoa humana. E ele traz uma coisa bastante interessante, que é a figura de uma jurisdição voluntária, em que há a presença facultativa de um negociador, em que ele vai tentar negociar com todos os credores daquela pessoa um plano de credores. E aqui a negociação, pessoal, até chama bastante atenção, não é mais negociação pautada na relação binária, a questão de desequilíbrio contratual, de revisão, renegociação. Lá, aqui é outra. A pauta aqui é o patrimônio, né? Até onde vai a responsabilidade da pessoa por suas dívidas civis, pela responsabilidade civil. Então, aqui a pauta é outra e a negociação se torna coletiva e não mais singular. Agora, enquanto a gente não tiver esse projeto de lei aprovado, ou uma lei específica para o endividamento, tratamento do endividamento das pessoas, eu particularmente venho defendendo aí bastante, já desde o começo dos meus estudos, é que não é possível que a gente aceite de maneira bastante calma o artigo 52 do Código Civil sem uma leitura mais constitucionalizada. 52 diz lá, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Ora, com isso, nós já temos simulado dano moral para a pessoa jurídica, e dano moral a gente sabe, o professor Nelson sabe muito bem, o quanto se sofreu para se ter no ordenamento jurídico, quanto seres humanos sofreram para ter no ordenamento jurídico o reconhecimento do dano moral como indenizável, e você passar de uma solapada para a pessoa jurídica sem nenhum tratamento mais crítico, pensamento mais crítico, uma reflexão mais crítica. Então, vamos ler esse artigo de uma maneira mais constitucionalizada para a pessoa humana. Aplica-se à pessoa humana que couber a proteção dos direitos da personalidade, dos direitos patrimoniais da pessoa jurídica, ou seja, o que for bom para a pessoa jurídica empresária, o patrimônio da pessoa jurídica empresária, vamos também aplicar para a pessoa humana, que é justamente a centralidade, o ápice do nosso ordenamento. Então, poderíamos já, ultrapassando uma timidez interpretativa, um acanhamento interpretativo, até pegar um procedimento mais simplificado da recuperação judicial e já aplicar à pessoa humana, de maneira que ela possa se submeter a um tratamento coletivo de todos os seus débitos. Essa aqui que é a esperança e é uma alternativa que eu venho defendendo já há algum certo tempo para esse endividamento crítico da pessoa. Muito bem, professor. Muito obrigada pelos apontamentos. Eu acho que nessa maratona ninguém lembrou, mas é importante dentro disso que os bancos já suspenderam alguns pagamentos a pedido das partes, obviamente. Então, o consumidor que quisesse, ele poderia fazer contato com o banco para suspender o pagamento, mas aí a gente está falando apenas de 2 prestações e depois ela volta para o montante da dívida, cobrando juros remuneratórios. É uma saída que não veio do Banco Central, né? Eu até olhei bastante aí o site do Banco Central, mas não tivemos nenhuma manifestação do Banco Central nesse sentido. E, enfim, até no começo dessa semana, no final da semana passada, até sexta-feira, havia 2 milhões de pedidos de suspensão de dívida por 60 dias. E a gente sabe que isso não vai ser suficiente e, portanto, uma espécie de uma recuperação judicial, ela seria, de fato, bem interessante para a pessoa física. Eu, então, agradeço mais uma vez, professor Bucar, vou passar a palavra para a gente finalizar o evento ao Faleso. Mais uma vez agradeço ao Nelson, ao professor Carlos Edson, a todos os autores pela participação. Realmente foi um trabalho hercúleo e que a gente vê os frutos, vê o resultado. Muito obrigada. Obrigado, Roberta. Muito obrigado, professor Daniel Bucar. Eu preciso reiterar aqui os elogios e agradecimentos também aos seus coautores, o professor Caio Pires e o professor Rodrigo da Mata. Um lápis, acabei me esquecendo de anunciá-los no início. Peço perdão por isso, é o cansaço, mas foi realmente uma exposição riquíssima, brilhante, um encerramento com chave de ouro, podemos dizer. E faço minhas as palavras da Roberta, né? Ressaltando aquilo que já dissemos ao longo dessa jornada.